Paz do Senhor, irmãos. É bom nós estarmos na casa do Senhor, porque nós sempre aprendemos. E viemos aqui sempre com uma esperança de aprender mais. Não é assim com os irmãos, comigo, porém, é assim. O pastor Isaías falou hoje que ele se sente um privilegiado de ter sido chamado para fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer que cada um de vocês aqui também são um privilegiado, porque o Senhor escolheu cada um de nós. Ele não faz separação de nenhum de nós. Então eu sou um privilegiado porque eu ganhei um ganhador de alma. Isso para mim me enche o coração de alegria. E vejo essa família parece que continuando nessa mesma caminhada. Isso é uma riqueza tão grande. É um privilégio de nós estarmos aqui servindo ao Senhor. É um privilégio de cada um que deixou esse mundo vil de engano, de pecado, e está aqui esta noite para servir ao Senhor. E assim louvar o seu nome. É muito bom estarmos sempre juntos e batalhar por essas coisas que temos alcançado e nelas crido. Porque é muitas coisas que lutam contra nós, e se nós cochilarmos, podemos perder. Por isso, o crente deve sempre estar atento, esperto, orando, vigiando e buscando ao Senhor, para que o inimigo nunca possa achar nele uma brecha. Porque se ele achar nele uma brecha, ele aproveita valentemente. Então nós devemos ser assim, como disse o pastor Isaías, sentirmos privilegiados, porque um dia no meio de tantos, o Senhor nos chamou. Ele diz que Ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Que maravilha é essa! Como é bom estarmos na casa do Senhor. Eu quero ler um texto para, assim, nós meditarmos um pouquinho nessa noite. Romanos capítulo 8, o verso 26 em diante, eu vou meditar um pouquinho nesse restante do texto que nós temos do capítulo 8 de Romanos. Porém, sou pequeno demais para certas coisas nelas meditar. E diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemido inexprimível. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelo santo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Nós estamos aqui, como disse, e sempre estamos aprendendo do Senhor. Nós cantamos um hino, que nós cantamos, diz que nós estamos aqui, tão sedento de Ti, vem, ó Deus, vem. Eu sempre gosto de frisar alguma coisa que eu louvo a Deus junto com os irmãos, porque eu mesmo estou neste louvor dizendo as mesmas coisas do que ele. Será que de fato nós estamos aqui com esta visão, com este sentimento? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha, Deus, e abençoa. Nós limos esse texto que completa um pouco daquilo que nós vimos em oração. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela veio para nos ensinar.
ela veio para nos instruir, ela veio para nos encaminhar, para estar com Ele um dia na glória. E nós sabemos que nós um dia estaremos ali na glória com o Senhor, se nós não desistirmos, se nós lutarmos até o fim, se nós não voltarmos os nossos olhos para o mundo, assim como nós vimos muito do povo do passado, que voltou seus olhos para o mundo e morreram no caminho sem Deus. Então, nós precisamos perseverar firme e sempre aprendendo a cada dia. E aqui diz, Paulo escrevendo, ele diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu quero dizer que o maior prêmio que eu recebi de Deus é este Espírito que mora em mim. Quantas vezes nas minhas fraquezas, nas minhas dores, nas minhas lutas, esse Espírito intercede por mim e me faz levantar de novo. E eu não fico prostrado. É maravilhoso isto. Por isso ele diz também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Quem de vocês que pode dizer que nunca teve fraco? Quem de vocês talvez possa dizer, olha, eu nunca passei por isso, tomara que fosse. Mas nós passamos na nossa caminhada dias pesados. Ainda esses dias estava conversando com alguém e estava falando como é que nós estávamos aqui na igreja da Posse. Quem sabe é só Deus quantas lágrimas eu derramei antes de estar aqui. Quem sabe é só Deus quantas lágrimas o pastor Isaías derramou antes de começar esse trabalho aqui. Porque praticamente nós fomos chutados. E parece que tudo tinha caído para nós. Até que um dia Deus abriu as portas e nós começamos a trabalhar aqui. Como que se diz, quando eu vim e comecei a trabalhar aqui, junto com o pastor Isaías, eu disse para Isaías, eu estava tão machucado, tão doído, que eu não queria mais nada. Eu disse, pastor Isaías, eu vou começar a continuar lá com vocês, mas eu não quero nada. Eu só quero ser um membro de banco, chega. Eu não quero mais trabalhar para o Senhor, estou cansado, já apanhei que chega. E o Isaías disse, tá bom, pode vir. E eu comecei a vir, mas com aquele propósito de eu ficar parado, de eu não fazer mais nada. O Isaías não me deixou ficar parado. Ele continuou a me chamar, continuou a me fazer eu ir, e hoje ainda estou aqui com os irmãos. E como é bom nós passar por luta, porque aprendemos muito nela. Quando Isaías um dia estava chorando amargamente, sem consolar-se, o missionário chegou e disse para ele, chega de chorar, levanta. Ele disse, se o pastor não muda, muda você. E daquele dia em diante, Deus começou, então, a trabalhar a favor do Isaías, e o Isaías parou com aquilo, e nós estamos aqui. Então, estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha, Deus, e abençoa nós, porque nós não sabemos o que temos amanhã, nós não sabemos o que vamos enfrentar amanhã, mas o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Muitas vezes é isso. Nós não sabemos orar como convém. E, às vezes, oramos e não oramos como conveniaria orar, principalmente nos nossos dias. Quando que o Espírito Santo foi derramado na terra, foi logo depois que Jesus foi arrebatado para o céu. Ele disse aos discípulos, não se ausente da cidade enquanto vocês não sejam revestidos de poder. E os discípulos voltaram e foram para o templo
e ficaram ali orando e buscando a Deus, até que um dia cumpriu-se a promessa de Deus. E Deus derramou esse Espírito que hoje nos assiste e intercede por nós com gemido inexprimível, ele diz, porque muitas vezes não sabemos orar. Os nossos dias estão enfraquecendo na oração. O povo de Deus está se descuidando com o dever de orar. Por isso, buscamos se encher desse Espírito para que nós possamos se manter de pé. Porque os dias que nós vivemos não são bons. Os dias que nós vivemos são dias maus. E aquele que não estiver preparado pode naufragar. Quem me mantém de pé é a palavra de Deus e o poder do Espírito em mim habita. Porque muitas vezes, como naqueles dias, eu já estava prostrado. Talvez se o pastor Isaías não insistisse comigo e eu fosse em outra igreja, eu não tinha mais trabalhado para o Senhor e estaria ali um membro sentado no banco da igreja. Mas hoje ainda estou aqui parado. E o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemido inexprimível. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. É segundo a vontade de Deus é que o Espírito intercede por nós. Como é bom nós saber que temos o Espírito Santo que intercede a Deus por nós. Quando nós talvez estamos doídos, machucados, o Espírito está intercedendo por nós, para que nós possamos vencer as lutas, fraquezas, as dores que muitas vezes nos rodeiam. Daí ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Eu sou um chamado, pastor é um chamado, você que está aí no banco é um chamado, todos que estão aqui são um chamado para Deus, e o Espírito Santo intercede por cada um de nós. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Agora eu poderia dizer, será que aquelas lágrimas que eu derramei, será que aquelas lágrimas que o pastor Isaías derramou, elas cooperaram para o bem dele e o meu? As tuas lágrimas que se foram derramadas muitas vezes, será que elas não cooperaram para você? Sim, certamente, elas cooperaram para que você estivesse aqui hoje. Por isso que depois quero pensar um pouquinho sobre essas coisas. Irmão, não te assombre, não te assuste, porque cada dia nós vamos aprendendo mais. Naqueles tempos, naqueles momentos, eu pensei que Deus tinha se retirado de mim, eu pensei que eu estava sozinho. Mas Deus não me abandonou tempo algum. E assim eu permaneço até hoje. E por isso ele diz: sabendo todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada um de nós fomos chamados a Deus segundo um propósito que Deus tem. Por isso, aqui na igreja, um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Um é chamado para cuidar de uma coisa, outro chamado para outra coisa. Que diria de mim se eu tivesse aqui e não tivesse as ovelhas? O que diria um pastor se ele tivesse sido pastor e não tivesse ovelhas para cuidar?
Cada um de nós é útil aqui nas mãos de Deus e temos recebido dele este chamado. Ele disse, porquanto os que antemão conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Cada um que o chamou também, ele diz, para serem conforme a imagem do seu Filho. Cada um que ele conheceu também o chamou para serem conforme a imagem do seu Filho. Será que eu trago essa imagem? Será que cada um de nós que estamos aqui podemos bater em nosso peito e dizer, eu trago essa imagem do Filho de Deus? Os irmãos, lá em Antioquia, uma época, os que ouviam, eles disseram que deuses pequenos tinham visitado eles, porque eles viam os que estavam pregando lá, fazendo as mesmas coisas que eles aprendiam na palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais aos nossos olhos. Então, estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha Deus, e abençoa ricamente a cada um de nós que estamos aqui. Se nós estamos sedentos dessas coisas, pode saber que Deus, a parte dele, vai fazer. Se nós estamos sedentos de sermos cheios de Deus, pode crer que Deus, a parte dele, ele vai fazer. E pode nos encher da sua presença e nos fazer forte. Irmãos, quantas vezes nós caímos e depois não levantamos, mas quantas vezes também caímos e levantamos porque temos sede de Deus. E tudo isto coopera para o bem daquele que ama ao Senhor, daquele que serve ao Senhor, daquele que busca o Senhor. E hoje estava pensando, porque o pastor Isaías me falou, hoje quando nós estávamos lá no campo, para trazer uma palavra, eu disse para o pastor Isaías, olha, eu não tenho nada preparado e coisa assim. Depois fui preparar e comecei falando, pensando, lendo e meditando, e comecei a ver que todos os que até aqui serviram a Deus, eles não passaram barato. Todos tiveram que pagar um preço. Todos tiveram que pagar um preço. Eu paguei preços amargos para servir ao Senhor desde o começo, desde os primeiros dias. Antes de ter aceitado Cristo, eu já comecei a pagar um preço. E quero dizer aos irmãos que ainda sempre tenho alguma coisa a pagar. O primeiro justo que a Bíblia fala foi um dos filhos do nosso primeiro irmão que pisou a terra. E diz que ele, sendo justo, ofereceu sacrifícios a Deus e Deus se agradou. E o irmão dele, por não ser justo, Deus não se agradou e o irmão dele matou o justo. O errado matou o justo. E é sempre assim. É sempre assim. Às vezes nós estamos fazendo as coisas e recebemos o contrário. Como é que se diz? Eu estava dando uns passos para conhecer mais do Senhor. Quando era para me converter, as lutas começaram em casa e isso durou 4 anos. Eu lutando, até que um dia Deus me deu a vitória e eu ganhei minha esposa e criei 7 filhos dentro da igreja. Nem todos estão hoje, mas pelo menos o tempo que estiveram comigo, estiveram na igreja. Hoje são todos, eu posso dizer assim, hoje são todos conhecedores. E quando são conhecedores, a escolha é de cada um de nós. Eu não sirvo a Deus porque eu sou obrigado. Não, eu sirvo a Deus porque amo ao Senhor. Eu sirvo a Deus porque Ele é tudo para mim. Eu sirvo a Deus porque tudo que eu preciso, eu encontro no Senhor. E é por isso que eu sirvo a Deus, não sou obrigado. Nenhum dos irmãos aqui serve a Deus obrigado. É espontaneamente pela sua vontade. A fim de que Ele
seja o primogênito de entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo isso é o Senhor, é o Espírito Santo que faz a cada um de nós. E depois eu quero, para não tomar muito tempo, continuar um pouquinho. Paulo, versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou. E daí, então, Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem nos pode vencer? A morte, a tribulação, a dor, a fome, a nudez. Será que isto pode nos vencer? Não. O homem que experimentou essas coisas, ele é mais forte do que todas essas coisas. Pode vir a luta, pode vir a dor, pode vir a tribulação, pode vir o que vier, ele permanece no Senhor. Que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Através desse Deus, muitos, a Bíblia diz, dos profetas foram mortos. Muitos dos apóstolos foram mortos. E a Bíblia diz que alguns até cerados pelo meio. Pagaram um preço pesadíssimo, mas permaneceram no Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Daí ele diz: quem intentará contra os eleitos de Deus? Deus é quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu e antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem poderá fazer essas coisas? Também Cristo Jesus está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, glória! Que maravilha! O Filho de Deus intercedendo por cada um de nós que está aqui nesta noite. Quem nos condenará? Se o próprio Cristo, ou Jesus, nos declara justo. Quem poderá apagar este amor, o qual foi derramado em nossas vidas através do poder do Espírito de Deus? É maravilhoso demais quando nós começamos a pensar nessas coisas de Deus. Quem intentará acusação contra o eleito, contra aquele que guarda essas coisas? Ele continua no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, ao dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Como, diz, por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Assim, muitas vezes, nós somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem das alturas, nem das profundidades, nem de qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Grande privilégio, eu quero dizer, que eu tenho de servir a Deus. Quem nos separará deste amor tão grande que em nós foi derramado? Ele desafia todas as coisas através desta palavra e diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Eu quero dizer aos irmãos, quase todas dessas coisas eu passei. Passei, como disse na outra vez que preguei, apanhei muito dos homens, mas Deus cuidou de mim. Quando você está passando por dificuldade, saiba que Deus está cuidando de você. Saiba que Deus está junto com você. Saiba que Deus está bem pertinho para ouvir a tua oração, o teu clamor. E assim foi que eu pude vencer as dificuldades que enfrentei na vida aos pés do Senhor. Foi na oração, na busca de Deus, derramando muitas lágrimas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que tem alguém nessa noite que está decepcionado com alguma coisa? Que Deus te conforte, te abençoe, que Deus te dê graça. Não largue de Deus de maneira nenhuma. Ainda que tenha que morrer, ele disse, ainda que venha a morte, não te separa do amor de Deus. Amém. É esta palavra que eu tinha para falar nessa noite. Amém.